Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão escrevendo a sua própria história de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês a jornada de mais uma mulher que decidiu tomar as rédeas da carreira e escrever seu próprio destino. Prepare-se para se inspirar. Sim, e eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que a gente está no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok, né, Pá? Exatamente. E em todas essas plataformas, a sua interação faz toda a diferença, né, Ari? Com certeza. Então se inscrevam no YouTube, ou podem seguir. Inclusive, recentemente batemos 1.000 seguidores no Instagram e ficamos muito felizes. Isso pra gente é um reconhecimento do nosso trabalho. Agora estamos indo rumo a 1.000 inscritos no YouTube, hein? Exato. Então ajuda a gente. Não custa colaborar, não vai lascar o esmalte nem quebrar o dedo, eu juro. É isso. E tem episódio inédito toda quarta-feira, à meia-noite, já tá tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes podem subir a qualquer momento, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, né? Exato. E se você é uma empresa e gostaria de estar presente aqui no nosso podcast, se você gosta de empoderar mulheres, que é isso que a gente faz. Exatamente. Você pode aparecer aqui no nosso programa. É só você entrar em contato através do nosso e-mail. E é o mesmo que a nossa chave Pix, por onde você também, espectador, pode colaborar com qualquer valor para incentivar o nosso projeto a continuar. Exatamente. O Prot ainda é um bebê e, como vocês sabem, bebês custam caro. Exato. Podcast protagonistas@gmail.com. Esse é o e-mail de contato, esse é o Pix. Exatamente. E a nossa entrevistada de hoje está totalmente fora das estatísticas e talvez por isso os seus resultados sejam tão bons. Ela disse com todas as letras quando perguntamos sobre fazer um especial a respeito de vendas, né, Ariane? Sim. Ela falou assim, eu nasci pra isso. Ela é incrível. Ela é incrível. Com vocês, Nádia Carazola! Eu realmente nasci pra isso. Então, as pessoas ficam... Nádia, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Sim. Sério, eu tô muito feliz. E a gente tá muito feliz de te receber também. A maioria das pessoas, quando a gente fala de vendas, tem até um nojinho. Ai, nunca daria certo pra mim. Se eu tivesse que viver disso, ia morrer de fome. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Só que vendas, gente. Eu não sei qual é o seu negócio, meu amor, mas se você não tá vendendo... Tem venda. Você tá tendo um problema. Se você não tá vendendo... A mágica da prosperidade de qualquer negócio, você me corrija se eu estiver errada, acontece em qual momento, meu amor? Na hora da venda. Não é hora de fazer o logo, não é hora de escolher o produto que você vai vender, é na hora de vender que o bicho pega. É um conjunto de fatores, mas assim, a venda é o coração. É o coração de qualquer empresa. Conta pra gente, Nádia, como que você começou a vender? E há quanto tempo você tá vendendo e vendendo faz muito? Tempo, gente, é muito tempo. Eu já nasci vendendo. Assim, eu sou neta de árabe, minha avó, eu já nasci dentro de um comércio. Ela tinha um mercado, em seguida ela foi vender, ela fazia vendas. Você lembra aquelas reuniões antigas? Que a gente se reunia, aquelas reuniões de Tupperware. Lembra, minha avó fazia também. Da Power, lingeries, Jafras. Minha mãe vendia Jafra. Minha avó já me pegava e falava, filha, vai lá, é assim, técnicas desde baby, viu? Desde os 8, 9 anos de idade. Sério? E aí, aos 14, eu entrei no shopping, comecei a trabalhar com vendas. E curiosamente, a vida inteira trabalhando com vendas, que vendas mudou minha vida. Tudo que eu conquistei foram através de vendas. Hoje eu trabalho com marketing, sou formada em marketing e eu tenho muita noção, tenho muita certeza que a minha base de vendas é o meu diferencial. E eu falo pra todo mundo, voltando para o que você falou, qualquer pessoa precisa ser vendedor. Você é um dentista, você precisa vender teu serviço. Você é um advogado, você vai vender. Tudo que você fizer na tua vida, você é uma modelo, você tem que vender seu portfólio. Todo mundo precisa de vendas. Então, assim, vai ser bem interessante a gente falar sobre isso hoje. E, inclusive, além dessa questão de ter gente que fala, não, vendas não é pra mim, tem muita gente que tem vergonha de vender. Muito empreendedor, inclusive, que tem vergonha de vender o próprio serviço ou o próprio produto, porque acha que vai parecer aquela pessoa chata, que tá querendo empurrar, sabe assim? Então, assim, eu quero saber, se você já teve essa fase de sentir a vergonha, como você começou muito de cedo, talvez não, mas assim, qual dica, então, você dá pra quem
tá passando por isso. Até respondendo o que você falou, anota isso pra tua vida, tá? Aqui, caneta Vergonha não paga boleto. Vergonha não paga boleto. Não, então... só um negocinho. Você já ouviu isso da boca de alguém? A sua, né? Então eu sempre falo isso, Eu gente. adoro. Que vergonha não paga Paga boleto. E os boleto. boletos, ó. Sim. Continua. Isso foi assim. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, eu trabalho há muitos anos com vendas. Na pandemia, eu acho que foi uma grande virada de chave pra mim, que eu comecei a empreender. Que eu também tenho uma loja de moda circular. Então, depois a gente até fala sobre isso. Mas o que eu aprendi? A fazer live. Eu tinha muito bloqueio. Na verdade, assim, eu me comunico muito, eu treino muitas equipes. Já cheguei a cuidar de uma equipe de 51 pessoas. Eu acho que você já sabe um pouquinho da história, da época que eu trabalhei no Oscar Freire. E eu falava assim, caraca, eu não tenho muita vergonha de colocar a cara aqui. Não que eu não morra de vergonha, mas a gente vai aprender. Então, tudo é treinável. Então, até falando de empreendedoras, ou falando sobre um lojista, ou um vendedor, é treinamento. Então, tudo é treinamento. Eu falo isso pra minha filha, sabia? Quando ela fala, isso é muito difícil. Eu falo, Laura, não é que é difícil, é falta de treino. Você tem que treinar. Quando você vai treinando, você vai ficando boa. Ninguém nasceu sabendo. Não, ninguém nasce sabendo tem nada. gente que tem mais facilidade, mas ninguém nasceu Não, e tem uma sabendo frase tudo. de uma pessoa cujo nome eu não vou lembrar agora, mas se não me falha a memória, do médico responsável pelo primeiro transplante de coração que teve no Brasil. Sim. E a frase é assim: nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Sim. Então, se você resolver trabalhar naquela sua dificuldade, eu vou trabalhar pra aprender a fazer live. Você vai fazer live. Vai. Eu vou aprender a vender. Você vai trabalhar no aprendizado. É isso que as pessoas não entendem, né? Tem muito disso. Ai, só vive o propósito que vive o processo. Vai viver o processo de aprender a vender, minha filha? Eu vi vocês falando sobre um ano de protagonistas, eu tenho certeza que vocês têm muito orgulho da evolução de vocês de um ano pra cá. Muito. Então, por isso que eu falo, inclusive o sucesso é treinável. Tudo que a gente se propõe a fazer, verdade. a gente vai evoluindo, sabe? É tão interessante, eu acho que você olha pro seu primeiro episódio e você vê hoje, que, gente, elas são muito boas. Elas falam muito bem. Obrigada. Elas são muito boas. E eu acho que você olha pro primeiro e olha pra hoje e fala, caraca, eu faço isso aqui brincando. Isso é tão legal, É né? tão legal. Então fica essa dica do treino e de passar por cima. Não é que não vai ter o medo, não vai ter a vergonha, mas é passar por cima disso, né? Porque a gente deixa de conquistar muita coisa legal por conta dessa vergonha. Sim. E eu vou usar de exemplo a minha sócia, a Gil. Eu tenho, pra quem não sabe, uma loja de roupas Beijo, também. Gilka! Beijo, Gil. Gil, maravilhosa. Maravilhosa, todo mundo conhece A Gilka que indicou a Nádia, Conheço. inclusive. E aí, a Gil, Adoro. ela sempre teve muita vergonha de aparecer no Instagram. Então, quando nós começamos a loja em 2017, ela não aparecia. Era só eu que dava as caras, que eu tinha mais facilidade. Em 2021, a gente fez uma virada, a gente resolveu, não, vamos mudar algumas coisas. E aí, a Ju passou a aparecer mais. No começo, ela gravava, tipo, 15 vezes o mesmo stories, que ia sumir em 24 horas, mas porque, não tá bom. E errei. E não sei o quê. Hoje em dia, ela pega o celular e faz de primeira. Então, Olha foi que isso, bacana. o treino. Então você já tem clareza do que a gente tá falando. Eu tava dizendo como você consegue enxergar. Mas é só fazendo, eu preciso fazer. Agora, falando assim de técnicas de vendas, aí é um pouquinho mais específico, né? Que eu acho que vocês vão me perguntar. Não, mas calma, vamos lá. Calma. Isso não tá no roteiro. Conta pra gente essa história de vender pra madame na Oscar Freire. Foi um grande aprendizado pra mim. Você falou que começou no shopping. Foi assim, deixa eu contar a história pra Tá. vocês. Eu tinha um sonho de trabalhar na Oscar Freire, a Daslu era o auge. E eu queria muito trabalhar na Oscar Freire, e eu buscava essa oportunidade. Já me ofereceram o Shopping Guatemi, me ofereceram vários outros shoppings desse grupo que eu trabalhei. Eu falei, não, eu quero Oscar Freire. Eu tinha um sonho de trabalhar lá. E quando eu trabalhei lá, como é que eu vou contar pra vocês? Pra mim foi um novo mundo, porque aí eu já entrei no mercado de atendimento de luxo, porque você trabalha com um nicho diferente. Mas eu falo, gente, que interessante. Eu aprendi qual que era o meu diferencial. Eu tinha uma base de vendas boa, mas eu não era especialista em luxo. Então eu falei, vou me especializar. Entrei na faculdade, fui fazer alguns cursos. Então eu fiz diversos cursos. O de mercado de luxo pra mim foi um divisor. A faculdade você fez do quê? Marketing. Tá vendo? Quem trabalha com vendas estuda muito, viu? Exato. Estuda muito. E conta pra gente uma diferença que te chama atenção, assim, de mercado de luxo E mercado, relacionado a vendas. mercado médio, assim. Do mercado médio, que assim, eu acredito que as pessoas estão muito focadas em resultado e não sabem ouvir. Então, eu acredito muito sobre relacionamento. Como é que você olha para o cliente, sobre vender, não é vender, fazer você comprar. Entende? Você olha para o cliente, ele quer bater um papo com você, ele não quer alguém que fique, olha, leva isso ou leva aquilo. Fala, olha, qual ocasião? O que você pensou? Qual a sua emoção? O que você imaginou? O seu na nicho tua sempre cabeça? foi moda. Sempre foi moda.
Sempre foi moda. Só mudou de sapato, roupa, mas sempre foi moda. Então, essa coisa de entender qual é a ocasião onde o seu produto vai se encaixar é primordial, né? A gente chama isso de sintonia, de fazer aquele rapport com o cliente. Então, eu acho que é um passo muito importante, porque as pessoas, muitos vendedores não sabem ouvir o cliente. Então, às vezes, ali na abordagem, na sondagem, o segredo está ali. É saber fazer a pergunta certa, o cliente vai te responder, o que ele te respondeu, a forma que ele te responder, aí você desenvolve a técnica. Porque a técnica, ela é uma base, mas ela vai se encaixando de acordo com o perfil do cliente. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que falo alto, sou ativa, tal. A gente procura pessoas iguais para nos atender. Então, se eu encontro uma pessoa que fala como eu, que é super ativa, eu falo, ai, nossa, ela é como eu vou me identificar. Então, você fala assim, poxa, mas como uma pessoa no meu perfil vai atender uma pessoa que é super chique, fala baixo, é super discreta? Ai, que chata, né? E vou te contar um segredo. Posso contar? Pode, por favor. É a técnica da repetição. Então, você imita o cliente. Então, assim, com muita educação, com muita Mentira, gente. Essa brincadeira de criança faz toda essa diferença. Falou baixo, você fala baixo. Exato. É isso? Então, você nunca A pode Ariane falando baixo. Aqui, Ai, que bem chique. delicadinha. Ai, eu vou até baixar meu tom, vou copiar elas, porque elas são muito chiques, tá? Ela tá imitando a cliente que ela imaginou na cabeça É. dela, ela já tá fazendo Então, igual. realmente, porque essa pessoa chega super chique. Oi, boa tarde. Você vai falar, oi, boa tarde. Vai Não meter um adianta vai! você... E aí? Não Já dá. tem que falar assim, aí, Isso. pá, abre um leque. É isso que eu falo, a técnica é a mesma, mas ela tem que ser aplicada conforme o cliente. Então, por isso que eu falo, presta atenção no olhar, presta atenção da forma que você abordou, a forma que o cliente te respondeu. E aí, você chegou na Oscar Freire aplicando essa técnica. Sim. Eu era cliente da Nádia. Na também. Oscar Era Freire? cliente na Oscar Freire. Inclusive, eu vou te contar. Não é querendo falar, não, mas olha, na época eram 200 lojas. Eu me tornei, entrei lá como vendedora, tá? Depois eu virei gerente. Eu lá como vendedora, eu fiquei como a primeira do Brasil. Tipo, de 200 lojas, eu era a Sabe primeira Deus grupo. quantos vendedores? Que reconhecimento. A Nádia, né? Porque reconhecer nunca é demais. Ah, eu tenho que ter orgulho da minha jornada. lógico não que tem. gente? Eu tenho que ter orgulho da minha jornada. E agora, até voltando pra falar da Oscar Freire, eu falando do orgulho da minha jornada, lá eu descobri que eu não descobri há muito tempo. Você sabe o que é comemorado dia 1º de outubro, que é o dia do meu aniversário? O quê? Dia do vendedor. Gente, Ah, olha isso. Eu descobri que eu sou muito atenta a essas... 1º de outubro, o dia que eu nasci. Gente, eu falei, gente, é muita coincidência. Eu nasci pra não isso. existem coincidências. Ah, é por isso que você fala que você nasceu pra isso? Por isso que eu falei que eu nasci. Entendi. E da Oscar Freire, você fez o quê? Da Aí sua de carreira? lá eu saí pra uma marca de atacado. Então, porque uma coisa que é importante a gente falar aqui, às vezes a gente seta um objetivo, tipo, a gente fala assim, eu quero fazer tal coisa, eu tenho esse sonho. E aí, depois que você realiza esse sonho, você não pode virar refém dele. Porque não é porque você realizou um sonho que você não pode ter um próximo sonho e ir lá realizar. Então, você vê ela falando que ela tem toda uma trajetória até chegar no Oscar Freire. Ficou parada lá? Não. Porque a menina que sonhou chegar na Oscar Freire e a hora que se estabeleceu lá e virou a primeira vendedora do Brasil, teve outro sonho e foi realizar. Sim, sim. E aí você sai da Oscar Freire e vai pro Brás. Eu fui pro Bom Retiro. Pro Bom Retiro. Olha Bom só. Retiro. Trabalhar com atacado, que também era algo Eu completamente cuidava da área diferente. comercial, aí lá dentro eu cuidava, quando eu entrei, eu fui mudando, eu evoluí lá dentro da marca. Eu cuidava dos franqueados, que eram as franquias, então eu viajava bastante. Era Campinas, Sorocaba, tinha algumas lojas fora de São Paulo, então eu cuidava desses franqueados e dando treinamento. Porque além de vendas, eu falei, poxa, eu tenho tanto conhecimento, as pessoas gostam tanto do meu trabalho, as pessoas perguntam tanto, inclusive, na época que eu trabalhava no Oscar Freire, tinha um projeto dos franqueados, as pessoas que compravam franquia da marca ficavam uma semana vivendo varejo, vivendo a loja, e sempre ficavam comigo. Desde a época que eu fui vendedora até quando eu fiquei gerente, as pessoas, todo dono de loja ficava comigo uma semana. Você tem noção de quantos donos de loja você pariu? Não tenho noção. Foram muitos. Foi bem na época da expansão da marca. Então, assim, Então, todos passaram por lá. Mas na base de centena, né? É um Foi, grupo grande, foi, tá, foram. gente? Mas é um grupo grande, é. Casa de centena, tá, pessoal? E aí eu fui cuidar dos franqueados e me desenvolvi dentro da marca. Depois, nesse meio tempo, eu me apaixonei. Apareceu uma outra paixão na minha vida, que foi o visual merchandising. Aí eu fui fazer alguns cursos e me especializei. Pra quem nunca ouviu falar em visual merchandising, do que se trata? Técnicas de vitrinismo. Fazer vitrine, pessoal. Deixar a vitrine bem bonita, é isso, né? Não E só exposição isso. de loja, né? Sim, o visual merchandising ele é um pouco mais abrangente. Ele fala sobre como tornar num todo a tua loja vendedora. Então, teu primeiro vendedor tem que ter tua loja. Então, tem todo um preparo.
Então, por isso que eu falo, a gente prepara o ambiente no 360, não é só equipe e treinamento. Você tem que olhar para a loja, para uma iluminação, a forma que o produto está exposto. Então, isso também faz muita diferença na venda. Isso faz muito sentido, muito sentido. É isso. Porque, às vezes, se você não tem um ambiente com uma exposição interessante, Sim. o cliente já nem fica. Não é verdade? Sim. Se aquilo não atraiu ele, às vezes não há bom vendedor que vai fazer aquela pessoa Não sei se ficar você lá já dentro. ouviu falar, existe um estudo falando que você tem 3 segundos para impactar o cliente quando ele passa na frente da tua loja. Então, por isso que eu te falo que é tudo um preparo, uma coisa anda com a outra. O cliente passou 3 segundos, a tua vitrine impactou ele, aí pronto, aí a gente fala de preparação. A equipe está preparada para desenvolver um bom atendimento, fazer uma abordagem, enfim, e dar Entendi. continuidade no atendimento, sabe? Então, Nádia, vê se eu tô entendendo certo. O que você tá falando que venda é meio que igual aprender a dirigir. Sim, Vão ter ruas e ruas. sim. Você tem que saber transitar por todas elas. Perfeito. E aí eu queria. Quem é muito bom no que faz, costuma ter o seu método, né? Você já deu algumas dicas. Mas tem alguma coisa assim, sei lá, como se tivesse um roteiro na sua cabeça pra você ir conduzindo o cliente, você já deu uma dica. Logo que o cliente chega, você imita ele. Mas tem alguma coisa que você possa compartilhar aqui com a gente que você sempre faz, que você vê que é recorrente nas suas vendas e no que você ensina pras pessoas? O que eu falo para toda a minha equipe, para todas as pessoas que trabalham comigo, que eu já dei treinamentos de vendas, é que se interesse por pessoas. Tá. Interesse, você tem que olhar, tem que ser verdadeiro. É isso que eu tô te falando, tem interesse em olhar para ela e resolver a dor, a solução, o problema. Isso que eu falo, qualquer coisa que você vende, no caso do meu mercado que é moda, eu falo, a última coisa que a gente vende é roupa. A última coisa que a gente vende é roupa. Eu vendo o vestido pro seu casamento, pro seu batizado, pro aniversário do teu filho, eu te atendo alguma do dia dos namorados, a roupa que você vai usar nas mães. Você vende a construção da memória, né? Sim. Em última instância, né? E isso é tão mais importante, porque a gente já vai entrar num outro... Que cabe para um outro bate-papo, a gente vai falar de branding. Por isso que eu falo que a marca, quando ela é muito bem estruturada, a gente faz uma construção na memória do cliente. Eu não tô falando só da marca, a loja, eu tô falando você também como vendedor. Então, quando você usa essa técnica e você tem toda uma preocupação de vender para ele, e depois você fazer um pós-venda, ter um real interesse. Poxa, como foi, Ariane, aquele vestido que você comprou para usar no aniversário da Laura? Me conta, como foi a sua experiência? Aí você cria relacionamento. E tão poucas pessoas fazem pós-venda, né? Poucas pessoas. E as pessoas não valorizam o pós-venda, mas Não. é ele que vai Ele gerar é o que a fideliza. conexão genuína com aquela pessoa. Porque ela vai falar, pô, ela lembrou do aniversário e ela tá me chamando, não é nem pra vender, ela tá querendo, ela tá querendo saber se deu certo. Só isso. É isso. E aí, quando você lembrar da pessoa, você não vai lembrar só da roupa. Você fala, puxa, olha, tem uma loja ali que é tão legal. Tem um café, tem uma caneca Tem um bacana. cappuccino. Tipo esse Exato. podcast Tem uma água aqui, boa. ó. Agora vamos falar de Isso. uma parte um pouco mais prática, até ainda seguindo nesse caminho da Sim. Pá, da dica que ela pediu. Bom, então, pra gente já ficou claro que essa questão conexão é importantíssima, Sim. né? E em loja, a gente usa muito, a gente tem algumas métricas, né? Além da meta, que aí você pode até falar um pouquinho da gente de como enxergar uma meta, porque você recebe no começo do mês uma meta que ela é desse tamanhão. Como não enxergar isso como um Golias, né? Como um gigante? Como você fatiar isso para você ir atrás diariamente? E alguma estratégia, de repente, para fazer isso, se você tiver alguma dica. E também a gente fala muito em PA, por exemplo, que são peças por atendimento. Boa. Então, que uma loja sempre busca ali aumentar o seu PA, porque, consequentemente, tudo isso impacta no Isso. faturamento. O ticket médio da loja, né? O ticket médio por compra. Então, assim, dentro dessas métricas, você trabalha isso, você já trabalhou isso com as Sim. equipes e qual dica você daria dentro de tudo isso? Meta, PA, Você ticket? falou tão dona de loja agora, fiquei muito falou, orgulhosa. né? Fiquei orgulhosa. fiquei Não, e pra orgulhosa. mim é tão comum tudo que ela falou. Então, É. assim, falando em métricas, eu sempre... Se a gente estiver falando com um dono de loja, a gente tem uma estratégia de abordagem. Se eu estiver falando com um vendedor, inclusive uma mesma equipe de vendas, eu tenho lá 5 vendedores. Eu não uso a mesma técnica para todos, porque eu consigo entender que cada um absorve de uma forma. Então, por exemplo, você está falando sobre métricas, sobre PA. Tem algumas pessoas que eu vou explicar sobre PA, que são peças por atendimento, e ela não vai entender muito. Então, eu posso usar uma outra estratégia. Eu posso falar para ela que, olha, quem oferece mais, vende mais. Então, assim, eu digo até o jeito de falar. Então, eu tenho muito orgulho, assim, por ter trabalhado com vários nichos, assim, de classe A, B, C e tal. Então, eu tenho muita flexibilidade para falar com vários tipos de pessoas, porque não adianta, de repente, você chegar lá, falar sobre essas métricas difíceis, olha, seu ticket médio tá abaixo, tal. Depende muito da pessoa. Então, por isso que eu falo. Eu tenho muito conhecimento, mas às vezes eu vejo que o simples funciona também.
o simples funciona. Sabe arroz com feijão? Eu falo, gente, não tem segredo, não. Eu escrevi aqui, ó. Vocês são A gente nasceu uma pra outra. gêmeas. Nascemos uma pra outra. Pronto. Carne, unha. Beijo, Vanessa, minha amiga que é fã do Fábio Júnior, inclusive. Ai, que linda. É isso, sim. E aí eu falo assim, depende, cada estratégia. Qual é o seu objetivo? Por exemplo, a gente tá falando de uma campanha de inverno. Eu tenho produtos mais caros, a gente tá falando de moda, tá? Então, qual que é a técnica? Eu tenho que oferecer um acessório, eu tenho que oferecer um complemento. Por exemplo, eu tô vendendo um vestido, eu tô vendendo um colete. Como é que eu vou trazer essa abordagem? Então, cada pessoa a gente aplica de uma forma. Agora, você tá falando de uma meta de loja. É uma dica valiosa, tá? Que funciona super bem, inclusive com alguns gerentes ou com dono de loja mesmo. Você pegou tua meta, eu dividi ela pelos dias trabalhados, ou seja, que a loja tá aberta. Depois que você dividiu esse valor de loja, você pode dividir sim por vendedor. E uma outra técnica também é você dividir isso por peça. Você tem o preço médio baseado nos outros meses que você tem. A gente pega o preço médio e divide isso por peça. Porque, pra mim, é muito mais fácil você... A gente tem que vender X peças esse mês. Isso, X peças. Então, eu vou falar, olha, Ari, Paloma, a gente hoje tem que vender 10 peças num valor médio X. Então, para algumas pessoas, a pessoa prefere absorver e falar, nossa, 10 peças é fácil, né? Vender 10 peças hoje, do que eu falar, fulano, você tem que vender 10 mil hoje. Ele não consegue absorver, entende? Tem pessoas que têm realmente dificuldade. Pega um número na mão e fala... E aí já trava ali. Fala, não vou conseguir. Quando você fala não vou conseguir, é que você não consegue Então, mesmo. aí essas pessoas que travam, que você entra com essa técnica. Fala assim, ó, fulano, a gente hoje, a partir de hoje você tem uma meta. Eu fiz um estudo aqui, ó. Você tem que vender hoje 4 peças, sua meta é R$1.000, um exemplo. Você tem que vender 4 peças de 250, tá muito fácil, não tá? E cada oportunidade é única. O cliente que entrar, de repente, vai que você já bate no primeiro. Se você atender mais 2 clientes, você já bateu meta de mais 2 dias. E aí você vai mostrando, porque eu falo que um gerente, um profissional de vendas, um supervisor, ou uma pessoa com muita experiência, tá aqui para mostrar o caminho. Então, eu me vejo muito nesse papel. Hoje eu não tô diretamente de vendas, mas assim, as equipes que eu cuido, eu mostro o caminho para elas de uma forma simples. Sobre caminhos. Olha, a próxima pergunta tem até a expressão arroz com feijão. A gente abriu a caixinha. Se você não segue a gente no Instagram, siga. Porque as perguntas que chegam por lá a gente faz aqui, tá? Por lá que a gente mais interage. É por lá que a gente mais interage e a gente Sim. lê tudo na hora de montar os roteiros. Me assustou um pouco as pessoas virem com questões meio que filosóficas. Uau. Linkando vendas com o mundo das redes sociais. Então, Paloma, eu fico meio chocada quando as pessoas virem falar assim. Elas vêm com questões do tipo assim... Ai, mas eu não vendo bem porque o meu celular não é bom. Ai, eu não vendo bem porque o meu perfil é pequeno e as pessoas só compram de quem é grande. Não sei se você concorda comigo, que as pessoas, ao invés de focarem de fazer o arroz com feijão, que é ter relacionamento com o cliente, e focar na abençoada venda, elas travam questões marginais. Porque assim, você ter um VM ajuda. Sim. Mas assim, você já deve ter trabalhado em loja que não tinha VM direito, Já. né? Eu não sei se eu já contei aqui, a minha primeira experiência profissional foi com um bigo no balcão. Eu trabalhava numa relojoalheria, vendia joias e relógios. E tenho orgulho. Eu tinha 16 anos, eu não usava nem joia, nem relógio. Eu cheguei pra trabalhar com uma pulseirinha do REG na época. O dono falou, pode tirar, que eu vendo ouro aqui, minha querida. Não foi nem o dono, foi a minha gerente, a Andréia. Beijo, Deb. Ai, querida. E aí, e assim, eu não sabia nada, mas era assim, tinha que vender. E a loja toda tava bem velha, tanto que depois de uns 6 meses que eu entrei pro Natal, eu reformaram a loja. Então, o produto era caro, na minha cabeça era coisa que era totalmente desnecessária. Eu achava aquilo fútil, superficial, mas assim, eu tinha que vender. Então não tinha essa, eu não vou vender, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Isso é o quê? Desculpa, autossabotagem? Eu acho que é desculpa. Você concorda Eu vou comigo te dar que as pessoas não têm foco na venda em si? Eu vou te dar... Não é foco na venda. Enquanto as pessoas arrumam desculpas, outras pessoas vendem soluções. Eu vou te dizer algo que está acontecendo agora. A gente tá vivendo um inverno nunca visto antes. A gente tá muito conectada, tá? Porque tem uma pergunta em relação a isso. Olha, nem pergunta da audiência. Eu acho que assim... eu tô muito feliz com essa entrevista.
Tá demais! Eu também tô amando. Então, assim, vou te falar, vou trazer algo. Vamos falar do celular, então depois eu respondo o cara que tá falando. As pessoas focam no que elas não fazem. Então, é muito mais fácil, por exemplo, as pessoas olham pra mim, por exemplo, eu cuido de uma equipe. Nádia, tá calor. Nádia, o celular não tá carregando. Eu falei, mas por que ele não... Eu sou muito lógica. Por que não tá carregando? Esse celular tá pesado. Eu falei, fácil, vamos apagar os antigos. Pronto, apaga as fotos antigas e a gente coloca a roda pra girar. Eu não posso colocar energia. Tudo que você coloca energia cresce. Então, depende do caso. O vendedor tá reclamando, então, olha, vendedor, você tá colocando energia no lugar errado. Em vez de colocar sua energia para vender, você tá colocando energia no lugar errado. O gerente que tá dando apoio para o vendedor que tá falando isso, tá errado também. O gerente, a palavra gerente significa gerar mais vendas. Então, eu tô ali para focar, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que focar em soluções. Então, o celular não tá bom, então eu como gerente ou eu como um vendedor que é fora da curva, eu vou achar uma solução, eu vou apagar as fotos, eu vou focar no que eu tenho para fazer. Então, olha, hoje eu tenho esse microfone, tenho esse caneco e é isso que eu tenho para hoje. E eu vou fazer o melhor que eu puder com isso. Sim. Uma super dica, porque hoje o mercado de trabalho tá muito crítico. Então, se você quer criar um diferencial seu, crie suas próprias soluções. Chega com um problema, mas já chega com uma ideia de solução. Porque as pessoas costumam chegar só com um problema. Ai, olha, aconteceu isso. Olha, tal pessoa respondeu isso. E aí, o que a gente faz? Tipo, me diz você. Traz o problema, mas já traz... Olha, eu acho que a gente poderia fazer isso, isso e isso. O que você acha? Meu, a pessoa que chegar com isso pra mim, ela já tá um passo à frente. Você já respondeu uma técnica... Isso é uma técnica de vendas. Quando a pessoa fala pra você, isso aqui, o que você faria no meu lugar? Ou você como dona de loja, ou como gerente, o que você faria no meu lugar? Ou o que você faria melhor? Enfim, você bota a pessoa pra pensar, sabe? Então, volta pra ela a pergunta. Pensar é preciso, pessoal! A gente precisa pensar! Uma técnica poderosa também. Tô ensinando muito pra vocês. Eu tenho que dar um curso, vou vender meu curso. Isso aqui, inclusive, aqui no Webcom tem estrutura completa. Se você, como a Nádia, tiver muito conhecimento, quiser gravar o seu curso aqui, vai aparecer em algum lugar o link pra você entrar em contato, gravar seu curso, assim como a Nádia vai gravar o dela. Sim, em breve. Em breve. Muitas novidades. Então, assim, é muito fácil as pessoas focarem nisso. Então, as pessoas não focam em soluções, as pessoas só focam em problema. Então, isso que eu falo, quando você tá dentro do problema, você não consegue enxergar uma solução. Sai dali da casinha. Aquele vendedor, sabe aquele vendedor que tá na fila da vez lá? Nossa, ninguém tá vendendo. Vou te falar que eu vi uma equipe, nossa, mas não tá vendendo nada. Vou te contar uma história bem rápida. Ninguém tá vendendo nada. Eu falei, mas meu amor, eu vendo até pra manco. Aí eu lembro de um dia que, sabe aquele dia que a venda tá parada, aquele monte de... Isso há muitos anos atrás. E eu, mais de uma hora pra rodar lá na vez, tal. Aí a cliente entra, uma senhorinha de bengala. Eu falei, gente, é o que eu tenho pra hoje. Eu vou vender pra essa mulher com o que eu tiver. Depois eu vendi até salto alto pra ela dar de presente pra alguém. Não, é sério. Depois as pessoas, até hoje, tem várias amigas minhas. Algumas, eu acho que vocês devem ver muito nas minhas redes sociais, são minhas amigas, assim, de uma turma. As pessoas falam, meu Deus, a Nádia vende até pra quem usa bengala. Então, por isso que eu falo... salto alto pra quem usa bengala. Vende salto alto pra quem usa bengala. Então, foca na solução. E a gente tem que inspirar pessoas também com exemplo. Sim. Então, assim, são várias coisas. Então, por isso que eu falo, o exemplo arrasta. Então, quando a gente vai falar de vendas e técnicas de vendas, é muita coisa envolvida. Então, mas geralmente as empreendedoras, rapidinho, só pra gente perder, elas estão sozinhas, né? E, tipo, às vezes é um eu-negócio, né? Uma eu-presa, né? Elas fazem tudo sozinhas. Eu-keep. Então, assim, é difícil ter o exemplo, assim, né? Aí você pode seguir a Nádia. Me sigam. Também. Que ela vai te arrastar. Exato. Vai ter o arroba no final pra vocês poderem seguir, tudo bonitinho. Eu ia falar de um outro exemplo, falando de vendas. Eu fiz um curso há muito tempo atrás, era um treinamento de vendas, não sei se você conhece, mas eu admiro muito, inclusive, a Lígia, que é do Instituto New Triad. Sim, sigo a Lígia, maravilhosa. Ela é incrível, dá várias dicas super legais, e aí ela conta de uma experiência quando ela trabalhava numa loja de shopping. O treinamento que eu fiz foi presencial na época, e ela fala que tinha um vendedor lá que era muito bom. E que ele não perdia uma venda. Era a Nádia da loja. Era a Nádia, minha filha. E que daí entrou uma pessoa, um cliente, pedindo o guarda-chuva da Madonna, que disse que era uma febre na época. Sim. E não tinha o guarda-chuva da Madonna. Mas o que ele falou? Um vendedor... Tem o da Britney. Tô zoando. Não, o que ele ia falar, ele teoricamente poderia falar assim, a gente não tem esse produto, né? Sim. Mas não, ele falou assim, olha, chegaram alguns produtos hoje, eu vou lá dar uma olhadinha se chegou. Sim.
Fica à vontade enquanto isso. Conclusão. E aí ficou todo mundo duvidando. Né? Ela conta que subiu, tomou uma água e voltou, tipo, com algumas coisas de lançamento. E aí a pessoa acabou comprando uma venda com ticket super alto. Então, outra coisa que aí você sabe me dizer melhor do que eu, que a gente não pode falar o não na venda, né? Nunca. Que é a coisa do... Eu tenho esse outro, né? Mas... É isso. Como que Essa você... palavra não existe no vocabulário de um vendedor. Não existe a palavra não. Então, assim, você faça perguntas. Por isso que eu falo, quanto mais você pergunta, mais você vai saber sobre o cliente, mesmo aquele cliente que é super fechado. Aí você vai tirando informações dele e vai oferecendo os produtos, categoria oposta, enfim. Então vamos lá, eu e coisas. você. Cheguei na sua loja Sim. pedindo um vestido longo, bem soltinho, porque tá inverno, você não tem nada disso, mas tá um calorão. Nádia, pra comemorar meu aniversário, eu queria que fosse um vestido longo. Você não tem um vestido longo na loja, o que você faz? Eu já adorei, porque você já me falou que você quer um vestido longo, que é pro seu Eu aniversário. cheguei falando demais, Você droga. já chegou falando demais. Então, eu sou já vou muito chegar em bocuda. você e vou falar assim, nossa, que dia é o seu aniversário? Então eu vou puxar assunto, eu vou quebrar um É gelo. amanhã, Nádia, seja amanhã. Seja geminiana. É amanhã, Nádia. É amanhã. É, e aí? Nossa, eu tô agora? muito feliz. Onde você vai comemorar? Ai, no barzinho aqui perto. Não, é tão interessante isso, porque eu falo que o vendedor que tem cultura, o vendedor que tem conhecimento, por exemplo, você que trabalhou muito, eu trabalhei muitos anos em rua turística, né? Oscar Freire é uma rua turística. Para mim era um prazer eu conhecer todos os pontos turísticos de São Paulo, porque eu atendia turista todos os dias e várias vezes eu saí para jantar, tomar um drink e acabava dando dicas sobre um museu, sobre um restaurante. E aí nisso você vai quebrando o gelo e vai mostrando outras coisas. Olha, você pensou no vestido, mas de acordo com o que você tá me falando, ou até o dress code desse bar que você me falou, olha o que eu pensei, o que você acha? E aí você pergunta e vai quebrando o gelo com outro produto, entendeu? É um jeito legal do vendedor falar assim, minha ideia é melhor que a sua. É melhor. Vem na Me amiga, ajuda aí, me ajuda aí, bater me uma ajuda aí. meta. Mas assim, tem pessoas que são resistentes. E aí eu sempre falo, o que você achou? De repente a pessoa tá se sentindo super bem com aquela roupa, acabou. Então não entra teu mérito. Fala assim, tem gente que tem o costume de falar assim, vendedor é falso, vendedor... Não, eu atendo o que você quer. Então, eu tenho que entender o que você quer e você juro que eu faço de tudo. Eu falo para meus clientes, todos. Eu prefiro vender sempre do que vender muito hoje para você, entendeu? Ou vender, eu posso vender muito todas as vezes, mas assim, eu quero ser verdadeira com você. Então, é tentar entender, eu ver que aquele vestido... Se realmente a roupa ficou feia, fala pro cliente. Ai, tem vendedor que não fala, a roupa tá horrorosa. Eu falo, Mona, tá Não, feio. não, mas existe Não acho que tá feio, Mona. Você já falou que tá feio. Eu estou Não, aqui, eu não. estou aqui que eu não respiro. Tá ótimo. Então, assim, a regra é clara. O cliente falou que tá feio, tá bom, vamos procurar outra peça. É, Você um não, número mas isso que eu tô te maior, falando, você não vai número falar menor. pro cliente, olha, realmente tá feio. Fala assim, olha, não tem problema, Paloma, você não gostou desse, a gente vai encontrar outra peça que vai te Gente, agradar. Quantas dicas Isso valiosas. aqui tá sendo um hein, gente? EAD. Uma aula. Tô pensando em só liberar para assinantes esse episódio. Eu acho que Vamos vamos lá. vender esse conteúdo. Vamos. vender. Em vamos algum vender. momento, você já questionou o seu potencial como vendedora? Muitas vezes. E como é que foi? Porque a síndrome Muitas da vezes. síndrome da impostora tá aí pra toda mulher, Bate né? na Pra porta todo de mundo. todo mundo. Todos né? os dias a gente se questiona qual que é o meu próximo passo, o que eu devo fazer. Isso é normal, viu, gente? É uma... Um momento que te marcou, que você questionou a sua... Não sei lá. você A falou sua da capacidade de pandemia, vender. Não sei. A minha capacidade, eu acho que foi quando eu me questionei muito, quando eu não falava inglês, e aí eu comecei a trabalhar no Oscar Freire e eu vi que eu tava perdendo vendas, porque a mulher perguntava how much, eu não sabia responder pra mulher, que era 300, vai lá o preço do valor pra mulher, eu não sabia falar, eu não sabia. Então aquilo pra mim me deixou muito chateada. Mas eu poderia me fazer de coitada, ou simplesmente fazer um curso básico de inglês, né? Não falo inglês até hoje, mas assim... Sabe eu se sei- virar. sei Eu vou me te virar. apresentar. Não vai perder uma venda Sei por me isso. virar, Vou te entendeu? apresentar a Teacher dos Famosos, que já esteve aqui. Maravilhosa. inclusive. É, Vamos entendeu? deixar o link Me na descrição do apresenta a episódio. Teacher dos Famosos. Vamos deixar. Então, pra mim, foi uma grande divisão. Então, assim, conhecimento liberta, desde que você tenha interesse, porque eu posso te oferecer tudo, mas o querer tem que vir de casa. O querer eu não tenho como colocar em você. Não tem. E isso uma pra mim situação Então, eu que quis você- mudar, né? Sim, isso é o principal, né? É, O mais eu quis. importante. E uma situação que você falou, caraca, nasci pra isso. Um Ai, dia, muitas. assim, ouviu alguma Ai, eu tô- A gente tá falando, hoje o tema são vendas, né? Então, a gente Ela vai tá falar se sobre vendendo. vendas. Eu tô me vendendo. Ela tá toda. sendo muito sincera, tá dando pra perceber. Fala. Então, é verdade. É verdade, é verdade. Não, é engraçado, né? Quando eu fui minha entrevista de trabalho foi o seguinte: Nádia, por que eu devo contratar você? O que você responderia, Ariane? Por exemplo, numa loja. Ari, por que eu deveria contratar você? Porque eu gosto de me relacionar com pessoas, Boa. porque eu gosto de metas.
enfim, adoro moda, se fosse Adoro uma loja de moda, roupa. isso. E o importante ia ser também você tá condizente, né? Visualmente. Porque não ia falar, Isso. adoro moda. E você, Paloma? Na Não zoeira sei, eu acho que falaria. alguma coisa Não, eu desse diria tipo. assim, porque eu sou maravilhosa. Aí a pessoa daria risada. Aí eu falaria assim, Já gente, que ela é muito- gelo. pra Parecida quebrar o gelo, comigo. eu falaria assim, olha, porque eu sou uma pessoa muito persistente. Boa. Então, se você me der um desafio, enquanto eu não chegar lá, eu não vou parar. E eu acho que isso é uma capacidade que poucas pessoas têm, e eu sei que eu tenho. Contratadas. Nossa, eu vou contratar as duas. Eu falei assim, porque eu tenho certeza que eu vou fazer história na tua empresa e eu vou ser a melhor vendedora. E foi tão engraçado, porque Carol maravilhosa. Carol hoje mora em Goiânia, maravilhosa, uma super amiga minha. E eu sou muito grata, ela é uma pessoa que foi uma grande mentora na minha vida. Ela então, que te fez essa pergunta? ela que me fez essa pergunta, lembra, Carol? Aí depois que a Carol, nós criamos uma intimidade, depois de um tempo que eu tava dentro da empresa, ela falou assim, Nádia, agora eu preciso falar com você, que agora a gente é amiga. Deixa eu falar, cara, eu nunca vi alguém tão agressivo assim, falando. Eu não podia falar nada, que eu tinha que fazer aquela cara blasé na hora da entrevista, mas depois falou, a menina é foda, eu vou contratar ela. Mas agressiva porque Podia você é falar uma palavrão? mulher. Podia. Pode falar palavrão? Agressiva porque você é uma mulher. Que se você fosse um homem, como ela é arrojada. é Como é autoconfiante. É de pessoas de fibra que nós precisamos Sim, na nossa sim, empresa. sim. Entendeu? Ô, Nádia, e hoje? Qual que é o maior desafio do seu dia a dia na posição que você tá hoje? O maior desafio? É o que dá mais BO hoje em dia. Você fala, isso aqui eu preciso... Isso aqui é o meu inglês que eu não tô sabendo falar de lá de trás hoje. Olha, eu acho que um grande desafio hoje são desenvolver a nova geração. Concordo, eu tenho que ser honesta com vocês. Porque esse pessoal é Existe complicado, né? muito assim, na verdade, por isso que eu falo que tudo é um aprendizado, que eu preciso me desenvolver. Eu aprendo todos os dias, que todo dia eu preciso mudar. Porque até o jeito da gente falar com as pessoas hoje precisa ser mais suave, porque a minha geração era tipo, vamos lá, tal. A geração de hoje não. Famosa geração sem mimimi, que a gente fala. Mas é que a gente era acostumado com Sem isso. mimimi. Não é falando de certo ou errado. É a forma como nós aprendemos. Mas por isso que eu te falei, eu trabalho com tanta gente tão jovem, mas eu aprendo tanto com eles. Então, aí você está falando de mudança, todo dia eu mudo um pouco, todo dia eu aprendo um pouco com eles. E aí você diria que eles não funcionam, então, na não, pressão? eles funcionam super bem, mas de uma outra forma. Mas não, então, não outra na pressão, estratégia, entendeu? não na pressão. Não nessa pressão. Não na pressão, é diferente. Então, isso pra mim, todo dia é um aprendizado. Isso pra mim tem sido uma mudança diária, assim. A forma de se comunicar tanto com as modelos, com a equipe de vendas, com meu time de marketing que trabalha hoje comigo. É uma galera muito jovem, então isso tem me reinventado todos os dias. A qualquer dia a gente pode voltar nesse assunto, mas eu vi uma pessoa falando assim, que a nossa geração queria ganhar dinheiro e mudar de vida. Sim. Essa geração quer ser bem tratada. Aí realmente é complicado. Alguém que tomou tanta porrada, eu não sei vocês, mas o mercado me bateu muito. Nesse meu primeiro emprego, um dia eu fiz uma coisa errada, aí o dono virou pra mim e falou assim, por que você fez essa coisa desse jeito? Aí eu falei assim, porque eu pensei. Aí ele, então, tá errado, você não tá aqui pra pensar, você tá aqui pra obedecer. É difícil, porque a gente ouviu isso, e aí quando você vai dar uma instrução falando assim, eu quero que seja feito assim, assim, assado, a pessoa fica chateada. Porque a gente tenta falar com todo amor e carinho, mas Sim. também quer o quê? É complicado, né? Eu brinco O que às você vezes, faria numa situação dessa? eu falo pro pessoal, falo assim, se levar pro coração, trabalha comigo, hein? gente. Meu time vai ver isso aqui, meu time de marketing, né? Biel, Júlia, o pessoal vai ouvir isso, eles podem afirmar o que eu tô falando. Porque nem tudo é sobre mas você, é sobre o que precisa ser feito. Mas eu né? acho tão bacana porque a gente chega no meio termo. Eu absorvo muito deles, desse novo comportamento da nova geração, e eles absorvem também tudo que eu tenho pra passar. E a gente vai se encaixando, porque por isso que eu falo, não existe eu nunca tô pronta, eu tô o tempo todo me moldando. Então é tão interessante quando você percebe que o que eu era 15 anos atrás, eu não sou mais hoje, eu tô me moldando, e no dia de amanhã eu quero estar me moldando também pro novo. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente aberta a novas pessoas, a novos mercados, a novos aprendizados. 1º de outubro, libriana, né? Libriana. Isso explica muita coisa. A gente Explica? tá falando Opa! A gente tá falando de equipe, né? Você atualmente trabalha mais voltada pra marketing. Sim. Mas assim, a Nádia é aquela pau pra toda obra, tá? É. Ela tá falando aqui que ela é do marketing, mas meu filho, o que ela faz? Tudo. Ela faz de tudo um pouco dentro da empresa, Isso. que não é uma loja só, né? Se São- precisar, é um grupo. se precisar ir pro balcão, São você 3 vai. marcas. Mas se precisar Faz ir pro balcão, tudo. você vai. Então é isso aí. Eu sou Exato. compradora, acho que vocês me veem lá. Tem dia Exato. que tá comprando pra loja que é multimarca, você contratando modelo pra marca que é de atacado, a
outra que é uma marca de jeans, então a gente Então ela faz... multitarefa. Exato, ela é multitarefa. Então, eu acredito que a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que surgiu na caixinha, que fala justamente sobre equipe. Como manter... vou falar, são 2 perguntas em uma. Como contratar boas pessoas hoje? E como manter uma equipe engajada? Como trazer uma equipe para perto? Eu te acompanho no Instagram. Dá para ver que você tem uma relação muito legal com a sua equipe. Então, como ser um líder que traz para perto, que engaja, sem misturar as coisas, sem ser aquele líder que é o amiguinho e que daí depois em algum momento E que entrega resultado. E que entrega resultado. É assim, são 2... Eu posso falar de mercados, tá? E vou falar de técnicas. Por exemplo, se eu tô falando de um empreendedor que é pequeno, o orçamento dele é pequeno, eu não vou contratar uma vendedora que veio do mercado de luxo porque já é média, ela já tem muitos anos de experiência, óbvio que o salário dela é muito maior e muitas vezes você está começando o seu negócio. Como é que eu começo? Eu gosto muito de gente jovem, mas que tenha brilho nos olhos. Fala assim, você tem vontade de aprender? Eu tenho tudo para te moldar. Se você aprender tudo que eu tenho para passar para você, eu vou te transformar num avião. Eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Eu te transformo num avião. Mas o que eu vejo? Quais são os requisitos? Se a pessoa é do bem, se é uma pessoa comprometida, se é uma pessoa educada, o resto a gente molda. Por isso que eu acredito em treinamento. Então, treinamento. Agora a gente está falando de um outro mercado. Como é que eu lido com equipe? Como é que eu vou contratar equipe? Então, assim, que tem equipes que têm muitos vícios. Como é que eu trago isso? Como é que eu quebro isso? Eu entrei numa empresa nova, acabei de entrar na empresa e a equipe está resistente. Eu vejo muita gente, às vezes, me perguntando, porque eu passei por isso. Eu tive mudanças de empresas e a equipe tinha muita resistência comigo. Tipo, quem é essa que chegou agora aqui? É sua chefe, querida. Então, no começo dos anos 2000, você ouviria isso. Essa aí é a sua chefe. Não, mas hoje em dia não é A assim. gente simplesmente se comportava. Simplesmente. Hoje, como é hoje? Hoje em dia, por isso que eu falo, o exemplo arrasta. Então, eu sou uma pessoa... Por isso que você fala que eu sou pau pra toda obra. Então, se eu tiver de ficar nas vendas, eu vou ficar nas vendas, eu vou atender. Porque, por exemplo, se você tá fazendo errado, não adianta só olhar pra você e te corrigir. Falar, olha, Ari, o jeito que você atendeu tá errado. Fala assim, vamos fazer o seguinte, o próximo cliente que entrar, eu vou atender, você acompanha o jeito que eu tô fazendo e você procura, dentro do teu jeitinho que você fala, me copia do que eu tô fazendo. E eu tenho certeza, você não precisa falar como eu, você vai falar como você fala, do teu jeito, mas usa a técnica poderosa que eu tô te passando e você aplica. Se você fizer exatamente o passo a passo que eu estou te mostrando, você vai vender. Você está disposto a isso? Então, mesmo uma equipe resistente, se eu sou um gerente de loja, gerente ele vai gerar mais vendas. Então, automaticamente você começa a ganhar respeito da equipe. Agora, uma pessoa que é realmente muito autoritária e nada faz, ou só quer mandar, ou quer usar aquele modelo de liderança que hoje é ultrapassado, porque o jeito de liderança hoje, eu acho que tem que ser exemplo, a gente tem que mostrar números, mostrar para que veio, tomar um café com a equipe, mas sem misturar, complementando o que você está falando, de uma forma genuína. E realmente tem equipes que separam, então é importante que você tenha uma postura, você precisa ter uma postura, então você vai saber até onde é teu limite da amizade ali com a equipe. Por exemplo, a gente bateu uma meta, vamos aqui no Boteco do Alemão aqui beber uma cerveja, vamos beber, mas aí já sei que ficou uma horinha lá, eu tomei minha cerveja, eu fui embora, eu não vou ficar até a madrugada com a equipe, então... Tem muitas coisas, acho que isso responde o que você perguntou. Responde, com certeza. Então arrastar pelo exemplo, né? Não adianta ser autoritário, tem que conversar, ouvir, acho que também é importante ouvir, nesse caso. Contratar caráter e ensinar técnica. Contratar, exatamente. Habilidades são treináveis. E estabelecer limites. Ai, gente, que tudo vocês. É isso aí. Não, tô orgulhosa. Não, é tudo vocês. Vocês aprenderam muito. Tá vendo? Ó, a gente é boa aluna. Tô orgulhosa. Aí a gente tá acabando, tem muita a gente não quer acabar. Vamos lá, com a ascensão do comércio eletrônico, como que você vê o futuro das lojas físicas? O olho no olho sempre vai ser uma ferramenta poderosa? Gente, olha, eu vou falar isso pra você. Eu estudei 2020, pra mim foi tão legal. Por isso que eu falo, eu me transformei numa outra pessoa. O digital, ele veio pra somar, ele não veio pra tirar. E não é ou, né? É aquela história do omnichannel. Então, eu tenho vários canais e eu escolho onde eu comprar. O que eu preciso aperfeiçoar é que eu preciso ser bom em todos. Então, é isso que eu tô te falando. Que você fala, Nádia, sobre moldar. Nossa, eu preciso me moldar para fazer uma live, eu preciso me moldar para falar com o cliente no WhatsApp, eu preciso me moldar para vender pelo Instagram. Então, assim, de 2020 para cá, o comércio eletrônico cresceu muito, só que muitas pessoas usaram aquilo na pandemia e deixaram morrer.
Tem gente que tá perdendo dinheiro, gente, porque o online, ele nunca vai acabar com o varejo físico. Porque não tá aquele sábado gostoso, a pessoa sai de casa, quer ir lá na Mist, tomar um suco, quer fazer uma compra. Que suco o quê, minha Tem filha? cervejinha lá, tá? Me respeita, né? Vira e mexe tem Sábado uns eu tô Beer lá, Night espero. lá. Como é que chama? Tem o barman lá. Verdade, chique. É chique, Eu minha fui filha. modesta, né? Foi. Então, por isso que eu tô te falando, você entende que por exemplo, eu tô super corrida e eu preciso comprar um presente. Eu vou ligar lá, gente, eu quero um presente, uma blusinha pra dar de presente de aniversário, ok. Mas, poxa, hoje eu quero passear e eu quero... Você entende que uma coisa Quero não ter anula a experiência, outra? né? Eu quero ter experiência. Ah, E aí é. eu vou falar outra coisa pra vocês, que tudo isso que a gente tá falando de ambiente, de técnica de vendas, é sobre proporcionar experiência na loja. Então, isso que a Ariane faz na Mist, De embebedar o povo. Mentira. precisa. Mas precisa. Técnicas de Que a venda. gente, não é técnica, isso também é técnica de vendas. Também. Você proporcionar um ambiente Agradável. agradável, que me faça valer a pena sair de casa. Quantas Eu não vezes vou eu lá não... só pra comprar, eu vou lá pra viver, bater um papo com aquela Exato. vendedora que não é chata, aquela vendedora que sabe me vender. Então, a última Pra ver coisa- esse rostinho, porque esse rostinho vende. Você não Esse sabe rostinho dela. vende. Esse rostinho vende. muito. Não, mas ó, quantas vezes eu não recebi clientes que... Putz, não, eu queria alguma coisa... Eu não queria ir até o shopping, eu preciso de uma roupa, mas eu não queria ir até o shopping, pegar trânsito, pagar estacionamento. E lá o atendimento é um pouco mais frio, né? A rotatividade é maior, então Não, fora que criar tá essa cheio de conexão é cachorro, mais né, difícil. gente? Coloca o risco até de tomar uma mordida no shopping. Então, primeiro que eu acho que nesse quesito é um pouco de perfil de cliente, porque tem cliente que curte o shopping Sim. e tal, tem cliente que é da loja de rua, e tem a ação por conveniência. Tipo, em algum momento a Sim. Mist vai ser mais conveniente do que a loja do shopping. Sim. E se ela sabe que lá ela encontra roupas legais, ela encontra um bom atendimento, ela toma uma cervejinha, senta, bate um papo, perfeito, né? gente, Come um são bolo tantas da coisas, assim. madre, né? Bolo da madre. bolo da Assim como madre, tem nosso cliente que só parceiro. vai comprar online. E tá tudo bem. E Exato. você tem que estar lá. Por isso que eu falo, se você não tá na internet, você não tá com a tua loja na avenida mais movimentada do mundo. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Opa! Nossa, perfeito, adorei isso. Essa frase é do Everson Azevedo, Ah, o divo. adorei. Vou mandar esse corte pra ele. Beijo. Boa. Não, e como adicionar, então, a tecnologia, como usar a tecnologia a nosso favor quando a gente fala de vendas? Uma dica para nossa audiência. Depende do mercado, do produto. Não, Hoje a das gente- vendas, vamos imaginar um negócio de uma loja, sei lá. Tem que ter um zap pra atender dúvida do pessoal? Sim, sem a gente- dúvida. vamos lá. Eu vou falar, a gente pode falar de atacado, pode falar de varejo. Vamos falar lá. de varejo? Vamos falar de varejo. Eu preciso ter fotos das novidades, uma foto de qualidade, um conteúdo de qualidade para trabalhar online o cliente através das minhas redes sociais, que é uma forma de se comunicar, que a pessoa vai ver lá quem é a tua marca. O WhatsApp, que você vai criar uma comunicação, ou algum grupo VIP, algum grupo específico, e você trabalha a tua base de clientes. O teu site, através de lives, e eu vou falar para vocês, são várias ferramentas, então não fique só presa ao Instagram. Não sei se vocês viram recentemente, isso já tá chegando aqui no Brasil, mas lá na China, as pessoas ficam até debaixo de ponte fazendo live por localização. Vocês já viram isso? Não, menina. Gente, é muito Eu doido. sei que lá São- live bomba shopping. demais, né? É live shop. Ah, mas isso aqui, a gente já teve essa conversa no off, eu e a Ariane. Sim. Esse negócio de live shop, nada mais é que o quê? Que um grande shop tour. Se você não viveu os anos 90, você perdeu a oportunidade de entender o mundo. Porque live shop não é o shop tour? Mas é sensacional. A gente adora Live shop Não, mas tour. eu não vejo a hora de chegar, a hora que vai liberar aqui no Brasil, por localização. Então eu vou pegar lá minha ring light e vou lá, por exemplo, tô lá no Quero no atingir bairro um público tal. que hoje eu não atinjo. Bairro tal. Vamos lá. Você chega lá no bairro tal e Gente, abre tua aguardem a live. Nádia por essa São Paulo. Aguardem. Aí, fazendo live por localização. Isso já é muito comum na China. Que E é um bacana. fenômeno de vendas. Ai, Eu tenho Mara, visto gente, um adorei. crescimento de grupos de WhatsApp. Sim. Grupos VIPs, né? Tipo, é algo que já era uma prática de mercado, falando de varejo, Sim. de atacado. Mas eu tenho visto um crescimento maior nos últimos tempos, assim. Todo mundo fazendo grupo VIP. Você acredita que seja por conta da entrega menor no Instagram? Ou só uma estratégia de venda diferente? Ou, tipo, tem mesmo que atacar para todos os Ou lados? é só fazer a pessoa se sentir especial? Ou você faz um bem feito, ou você faz todos? Como que você Eu- faz quando você é eu um ac- só? Eu acredito. Vou entregar tudo assim pra vocês? Tem algumas Ah. coisas que eu não quero falar, não. Tô brincando. eu Dá vou só um falar. spoiler. Por exemplo, o grupo VIP. Então, existem várias estratégias. Por exemplo, se eu me prontifiquei em entrar no grupo VIP da tua marca, eu quero benefícios. Então, é por isso. Então, é um combo de benefícios.
Então eu vou dar um benefício, mas também é uma estratégia. Mas calma, tem uma outra estratégia. Não foi na Mitch que uma vez fez assim um grupo assim, a gente vai ter uma promo de calçado, me colocaram no grupo do 39, que eu calço 39. Boa. Eu Também adorei, teve isso, porque né? aí eu só recebia Perfeito. coisas que tinha no meu número, que a gente que tem um número difícil, é frustrante você ver um monte de coisa. Aí você fala, ai, gostei desse. Aí seu número não tem. Eu adorei aquilo ali, aquela vez. Não é bom Nossa, isso? adorei, parabéns. Mas foi ela que fez, eu só Sensacional, lembrei. parabéns, Ari. É maravilhoso. E dá tempo ainda, a gente tá acabando. Tá acabando? Não, ela ia falar. Ai, Tava desculpa, falando perdão. dessa Estratégia. Mas dá tempo. Não, ela falou que quem participou do grupo VIP quer benefícios. Que é benefício. Que é Ela benefício. já soltou essa dica aí, Essa ó. dica aí, Cata minha essa filha. dica. Abre essa Faça sua um combo mão, de benefícios. dá um desconto, dá um cashback. Eu tô quase pregando aqui. Dá um brinde. Não né? existe brinde. Uma antecipação. Brinde, não. Brinde, vou te corrigir. Boa. Existe o quê? Presente. Dá um As presente, pessoas não não precisa gostam me de chutar. ganhar Desculpa, brinde. eu não chutei, eu ia cruzar a perna. Eu gosto de ganhar presentes. Essa caneca vai Isso, ficar você pra dá mim? presente. Não, não Ai, vai, olha lá. amada. Ah, então tá. Não vai, amada, Eu gosto de infelizmente. presentes, Mas entendeu? infelizmente Mas não assim, vai. fala assim, um presente no... Não, É, cativa. valoriza. presente é melhor que brinde. Agrega valor. Vamos lá. Isso. O pergunta que chegou pelo Instagram e eu adorei, porque nós estamos gravando em maio e está um calor de 33 graus lá fora. Dúvida nossa, Ju Silva, eu amei a sua pergunta, Ju Silva. Como vender peças de inverno no calor que está fazendo? Vamos lá. A gente tá olhando pro problema, a gente vai olhar pra solução. Como vender peças? De inverno, que as lojas estão cheias de couro, né, minha filha? Cheia de PU e Eu a vou gente contar não pra quer vocês. comprar. Olha aqui, ó. Tá calor hoje, mas eu tô com meu lookinho novo. Porque em algum momento essa marca me impactou e me fez comprar uma roupa de inverno em pleno calor. Então a gente tem 2 olhares e a gente vai falar de várias técnicas. Eu posso, através do desejo, daí a gente pode falar de um conteúdo de marca, alguma embaixadora, alguém que tá fazendo um conteúdo interessante que vai vender teu produto, porque quem gosta de comprar, vai comprar inverno até mesmo no calor. Eu sei que a gente tá passando por um momento novo, que é bem diferente, mas agora a gente tá falando de, por exemplo, de uma loja que a gente tá falando. Como é que eu vou me adaptar a isso? Traga peças mais leves. Para de ficar insistindo. Então, poxa, tá 35 graus. Guarda essas jaquetas, traz umas blusinhas. Eu não digo nem guardar, mas, por exemplo, eu coloquei lá um casaco, pega umas outras peças, eu gosto sempre de falar isso, pega uma peça com uma informação de inverno, uma cartela de cor de inverno, mas uma peça leve. Perfeito. Então, é uma peça leve e eu vou comunicar isso. E você vai comunicando isso, porque o mercado não pode parar. Eu vou esperar fazer frio pra vender? E se não fizer frio esse ano? Todo E a- mundo precisa da sua E comissão. a né? peça de frio tá Sim. lá, porque você também nunca sabe se você não vai receber uma cliente que tá indo viajar pra algum lugar que é Exato. frio, né? Existem várias, Tem que ter. várias situações. Mas eu acho que isso é uma questão. Eu lembro que no ano passado, o frio chegou antes. Então, em abril, a gente já teve um pouquinho de frio. Depois, maio. Mas em alguns dias de maio, eu lembro que também foram quentes. Sim. Então, assim, definitivamente, não temos mais estações definidas. Porque eu também me lembro de um dezembro Sim. com 18 graus. Eu lembro. Passando o Natal de blazer com frio. Então, definitivamente, não tem mais as estações bem estabelecidas e eu acho que as empresas precisam entender isso para Sim. começar também a ajudar a equipe de vendas também nesse sentido, né? Tipo, não adianta eu te falar para vender uma jaqueta com 35 graus, né? Então, acho que assim, tem esse equilíbrio, obviamente, de essa coisa do despertar desejo, mas eu acho que também nos bastidores da gente identificar que não tem mais essa de temperatura tão... Não. E trabalhar um mix mais leve. Porque estoque mais pesado também é um estoque mais caro, né? Então é delicado. A gente tá passando por um momento... Ai, gente, elas estão aptas para dar um curso inteiro sobre gestão da Vamos. compra à venda. À venda. Vocês estão percebendo isso Sim, daqui. Mas sim. infelizmente o tempo está acabando. Somos compradoras Ai, também, gente. né? É, Somos minha filha, compradoras. Nádia, a gente tá chegando ao final da entrevista. Já? Tem duas. A gente passou muito rápido. Passou, Passou menina, muito. ali, ó, já passou os quase 55. E eu vou 52. falar, ela tava receosa, tá? Ai, será Muito. que eu não vou ficar... Ai, não vou eu travar? nervosa. O que você acha? Como ela foi? Ah, eu Travei? acho que ela tava se vendendo. Parece que fez isso a vida toda. Parece que fez, deu entrevista todo dia, Ai, todos então os tá dias bom. da vida dela. Nádia, primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem. Qual que é o seu maior antagonista? Tipo, qual que é o tom do seu Jerry? Tem gente que fala que é a falta de confiança, tem gente que fala que procrastina. Tem alguma coisinha que você tá... Algo que eu tenho trabalhado. Ai, vou dividir essa fragilidade com vocês. Divide, minha filha. Todo mundo aqui é Eu frágil. acho que é medo. É tão interessante, eu acho que a palavra medo. Você sabe que recentemente eu li um livro. Ai, que bati. Bateu, Eu li um gente. livro, Desculpa, quem tá ouvindo no desculpa. Spotify, foi um acidente. Eu li um livro recentemente, ele é muito famoso, Entrevista com o Diabo. E eu sei que várias pessoas vão interpretar de várias formas, mas algo que mudou pra mim, foi muito marcante lá, falando que qualquer estratégia do diabo pra manter as pessoas alienadas. E lá falava sobre medo.
Falava assim, poxa, isso vem me questionando muito. Eu li esse livro agora no final do ano e é algo que eu tô trabalhando em mim. Medo de pequenas coisas, medos de dar um novo passo, sobre várias coisas na minha vida pessoal, de empreender, enfim. Então, muitas vezes eu tô trabalhando muito isso. Então, eu falo assim, cara, tem que perder o medo. Então, assim, por mais que eu pareça super... uau, todos nós temos algumas coisas assim. Nossas questões. Sim, né? nossas questões. Mas medo também não paga boleto. Né? Não paga boleto, concordo com você. Medo, ó, irmãozinho Mas tô gêmeo dividindo minha da fragilidade com vergonha. vocês. É Sim, verdade, é tô dividindo verdade. minha fragilidade com vocês. Porque é isso que torna você humana, né? Que você é tão Sim. maravilhosa, né? Supra-sumo, Exato. né? Não, e com certeza esse episódio tá contribuindo demais. Depois Nossa, eu vou assistir muito. de novo. Muito. E qual foi o seu plot twist de carreira? Que é aquele grande momento de virada, uma virada de chave na sua carreira. Uma grande virada foi juntar, falando do que a gente falou aqui, sobretudo, vendas e marketing. Quando você entender que marketing é tudo e que vendas é tudo, você fala, caraca, agora eu me sinto completa. E os dois caminham juntos. E os dois caminham juntos. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Eu acho que é o meu grande diferencial. Vim com toda essa base de varejo, de atacado, de experienciar vendas. Eu tenho muito orgulho, eu falo pra todo mundo que eu tenho muito orgulho de ser vendedor. Eu não sou vendedora hoje, mas eu tenho muito orgulho de onde eu vim e tenho orgulho de ser vendedores. E eu acho que isso foi uma grande virada, assim, pra mim. Ter essa sacada. Eu Foi sim. uma atualização também, né? Também. Porque você foi sentindo pra onde o mercado estava caminhando. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, nem tava no roteiro. Na verdade, era pra gente encerrar de verdade agora. Mas assim, você falou que você aprendeu com a sua avó, né? Sim. Eu não sei se você tem ela ainda. Tenho. Quer deixar um beijo pra ela? Queria perguntar, além da sua trajetória profissional, você é a extensão do legado da sua avó, porque Sim. provavelmente ela não teve a oportunidade de estudar, não sei se ela teve a oportunidade Sim. de trabalhar fora. Não, minha avó veio refugiada de guerra, então ela foi obrigada a trabalhar muito jovem, Não, mas né? uma época que as mulheres não estavam assim na rua, Sim. né? A minha avó fazia essas coisas parecidas, É. mas em casa, porque meu avô não era muito afim da ideia dela Não, minha avó trabalhar é fora. empreendedora, não. minha avó é fora da curva. Então, mas como você se sente vendo que você, assim, você já é a extensão do legado da sua avó? E de alguma forma você repassa esse legado dela para as pessoas que você treina? Tipo, isso é poderoso, é uma Isso mulher, muito né? Você sabe que recentemente a gente se reuniu em família e a minha avó falando, gente, eu acho que a minha neta mais parecida comigo, não fique com ciúmes, meus irmãos e primos, é a Nádia. Porque eu me espelho muito nela de empreender. E hoje minha avó tem 80 anos e ela trabalha até hoje. Hoje ela tem uma oficina de costura, não que ela precise trabalhar, tá? Ela tá super bem. Mas ela trabalha, ela fala assim, filha, é sobre propósito. Então, é tão importante. Eu falei assim, poxa, eu acho que é isso. Muitas pessoas, eu sei que as pessoas querem enriquecer e ter vida de madame. Eu falei assim, gente, olha, mesmo no dia que eu ficar muito rica, eu quero trabalhar. Trabalhar, eu acho que me mantém viva. Eu acho que essa paixão, isso eu peguei dela. Então, eu tenho isso como exemplo. Aquilo que a gente fala com exemplo arrasta, minha família já veio me Qual que é o arrastando nome pra dela? isso. Marie. Um beijo, dona Marie. Muito obrigada por ter Beijo. entregado a Nádia pra gente. E agora, a última pergunta, você pode olhar pra aquela câmera ali, que é a Eu sua olho pra aquela câmera. Você pode deixar um recado para as nossas protagonistas que estão acompanhando a gente agora? Tenham paixão pelo que vocês... O que você se propuser a fazer, faça com coração, faça com paixão e entregue o teu melhor. É por isso que eu falo, tem uma frase poderosa que eu falo todos os dias. Eu tô pronta para viver o melhor dia da minha vida. Mas assim, fala com vontade, fala com força, vocês vão ver. O negócio funciona, tá? Acho que é isso. Ai, olha, até me emocionei que o microfone já foi até... Já foi, Ariane? Já foi de arrasta, já? Nádia, Muito obrigada. muito pela sua presença. pela sua presença Obrigada a de vocês, coração. eu amei. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais pra continuar com esse curso aí que você começou a dar aqui, essa aula inaugural praticamente? Agora é a hora que eu posso meu jabá? Pode bem fazer Opa, seu jabá. tá liberado. Essas redes sociais é Nádia Carasol. E eu tenho uma loja de moda circular também, que em breve tem novidades aí Nossa, pra nem vocês. deu tempo de falar da loja da Isso é Nádia. pra um outro dia. isso é pra um Acessando outro o dia. seu perfil, as pessoas conseguem encontrar. Consegue ver lá, que é NC Moda Circular. Que é um papo para outro dia também pra gente falar sobre moda circular, que eu sou bem Bacana. entusiasta disso. Isso é bem Vamos interessante. fazer um especial de moda circular. Vamos fazer. Vamos. Bom, este é um episódio oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Tire o seu projeto do papel, fale com a Hubcon. É isso aí. E não deixe de seguir Protagonistas Podcast no Instagram. Lá a gente recebe perguntas, comentários, perguntas como essas que a gente fez hoje. E também vai ajudar muito a gente se você se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos rumo a 1000 inscritos. Se você começar a seguir o nosso perfil no Spotify e também ficar com a gente no TikTok, né?
Com certeza. É isso aí. A gente tá em todas as A plataformas. gente tá em todas, meu amor. Você pode ficar com a gente direto, 7 dias por semana. E esse episódio foi uma aula, então encaminha aí pra 2, 3 amigas, quantas vocês quiserem. Mas nesse momento eu quero que você pense em 2 pessoas que Não, pelo menos Queriam- 2 não. Você conhece mais, né, minha Ana? Não, quem conhece, mas é que quando a gente fala e manda pra todo mundo, você não pensa em ninguém. Estratégia, tá? Quando você fala assim, não, Então manda tá, pra né? 2 pessoas, ela vai pensar, talvez vai pensar até mais, mas 2 ficou mais fácil de É atingir. isso, gente. Deixa de ser egoísta. quem compartilha conhecimento vai pro céu. E a gente se vê na semana que vem com mais conhecimento. Tchau. Beijo, tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?